Fala galera da Visão na área novamente, tudo bem por aí, né? Por aqui tudo bem. Você já ouviu falar no princípio de leques? Não? Hoje você vai aprender e vai entender por que ele se faz tão importante para minimamente uma boa tomada de decisão. Fica comigo até o final. Antes, porém, já peço que você que não é inscrito, inscreva-se no canal, porrada no like é sempre bem-vindo e ative também o sininho das notificações para você ficar ligado em tudo que rola nesse canal. Bom, antes de entrar no assunto principal, que é o assunto do princípio dos leques, de fato, eu queria fazer uma revisãozinha do que a gente falou no vídeo passado. A gente falou o contexto, pelo menos do Bitcoin, estamos aqui no gráfico do Bitcoin, e a gente tinha uma cunha. Estão lembrados dessa cunha? Era uma cunha ascendente. A gente falou que ela normalmente tem o seu rompimento para baixo. A gente pode riscar tanto dessa forma aqui, considerando isso como um falso rompimento, de repente, ou usar isso aqui como fundo mesmo, por exemplo, e alinhar essa linha de tendência mais para cima. Tá? Não importa, de fato era uma cunha ascendente e de fato tivemos o nosso rompimento para baixo. E a gente aprendeu também que as cunhas elas podem evoluir, né, de padrão para um canal, por exemplo. E olha só que bonitinho esse canal que eu já deixei salvo aqui, olha que magiquinha. Legal isso, né? Então note que, como você fez isso, Davizão? Vou até apagar, vou fazer de novo aqui, ó. Vamos apagar esse camarada aqui. O que eu faço? Canal paralelo. Pego esse topinho aqui e faço alinho aqui com esses outros topos e faço a projeção aqui para baixo. E olha que bonitinho isso aqui. Ficou quase perfeito, né? Ficou quase perfeito mesmo. E de fato essa linha aqui está aguentando aqui. Se vai conseguir força para fazer uma pernada de alta aqui, a gente... Enfim, mas a gente... Aí que entra de repente o nosso assunto dos leques aqui. Tá? Porque não acabou. Segurou essa linha de tendência, agora vai embora, vai procurar essa outra parte de cima, essa banda superior aqui desse canal ascendente da visão. Não necessariamente. Mas a gente pode colher algumas dicas aqui desse gráfico. Por exemplo, lembra da evolução? Olha só isso aqui, a gente consegue ver claramente aqui também, já uma cunha, só que dessa vez descendente. E cunhas descendentes a gente aprendeu que normalmente tem o seu rompimento para cima. Olha só que bonitinha essa cunha, uma cunha bem perfeita, né? Davizão, tá quase rompendo aqui, podemos dizer que já rompeu. Não, ainda não, a gente tem um volume discreto, ainda começou, tem muitas horas para fluir o dia ainda. Pode acontecer de fato, isso aqui tem um rompimento, né? E começar a fazer topos e fundos ascendentes aqui e de repente, eventualmente, ir procurar essa banda de cima aqui. Claro, no gráfico diário, né? A gente tem que ver o zoom out aqui, por exemplo, no mensal, para entender o que está acontecendo. Olha no mensal, vou tirar esse canal aqui para você ver comigo. E até assim, instintivo dizer que de fato o preço pode chegar assim, minimamente aqui, por exemplo, sabe? Né? E ainda assim esse camarada todo aqui é configurado como uma bandeira de baixa, quer dizer, não temos nenhuma certeza de nada por enquanto. Que vai retomar, que segurou o fundo aqui, então de fato isso aqui foi o fundo, então nós vamos agora para a Lua. Não necessariamente, porque tem aquela história que a gente vive repetindo aqui, que ele simplesmente pode estar construindo um topo descendente nessa região aqui, por exemplo, ó. Nessa região aqui, por exemplo, né? Aí daqui, de repente, vai saber se o preço não volta a cair daqui para cá, certo? Então, mas enfim, vamos ao que interessa de fato. Já gastamos muito tempo nessa mini análise sobre o vídeo passado aqui. Deixa eu apagar essas coisinhas aqui. Bom, a gente tem então essa cunha, né, que a gente já falou sobre ela. Se ela romper, quer dizer que vai embora? Não necessariamente. Por quê, Davizão? Olha só que bonitinho isso aqui. Eu já tenho um salvo aqui para a gente ganhar tempo. Eu tenho aqui o meu estudo semanal. Vamos colocar no gráfico semanal. O que você enxerga nesses padrões aqui? Olha, eu vou começar desde lá de trás. Lá em 2013 já temos história sobre isso. Olha só isso aqui. Final de 2013 fizemos um topo, certo? Beleza. Aí o preço corrigiu, ok. Aí formou o preço, o price action, né? A ação do preço respeitou uma linha, né? Essa linha de tendência de baixa aqui, por exemplo. Respeitou, deu uma cabeçada, ela voltou. Deu outra cabeçada, voltou. Deu outra. Enfim, ficou esse tempo todo aqui, vários meses aqui, ó. Né? Vários não, alguns meses, né? A primeira metade do ano, de repente, ficou abaixo dessa linha, certo? Até que teve um momento que rompeu. O volume confirmou, tivemos um volume bom de comprador, rompemos essa linha, ok. Mas ele fez uma segunda linha invisível, entre aspas, aqui, ó, né? Que aqui até aqui era invisível. Claro que o Fibonacci explica, não vou gastar tempo com Fibonacci hoje, tá bom? Quer aprender sobre Fibonacci, vai lá na nossa lista, no playlist aqui de Fibonacci, você vai aprender bastante coisa lá. E ficou todo esse tempo aqui, né?
e foi para baixo. Foi para baixo e olha só o que ele respeitou aqui. Essa linha de tendência é antiga. O mercado tem memória, então o mercado sempre vai respeitar uma linha que foi formada uma ocasião. Então, de fato, ele respeitou, né? Até os compradores se adiantaram um pouquinho aqui, né? E compraram um pouquinho antes até de bater, de fato, na linha. Mas a gente até dá uma corrigidinha aqui na linha, dá uma forçadinha, mas enfim. O fato é que região, a gente trabalha sobre região, certo? E foi para cima de novo. E testou a parte de cima de novo. E voltou e testou bonitinho aqui de novo a parte de baixo. Né? E, enfim, continuou nessa acumulação doida aqui, até que um dia rompeu essa segunda linha. Porque segunda, olha só o nome, eu dei o nome de 2. Essa linha 1, linha 2 e linha 3. Né? Você vai entender o porquê que são 3 linhas, tá bom? Tá, aí ele fez um movimento de alta bonitinho aqui, com algum volume, inclusive, tudo, mas já devolveu tudo aqui, ok. Segurou em algum momento aqui, mas depois até violou um pouquinho essa segunda linha, mas continuou subindo aqui e rompeu já com volume ascendente. Olha que bonitinho esse volume ascendente de compra, tá? E de fato tivemos um grande impulso de alta aqui, né? Se for ver em porcentagem, puxa vida, teve 150% quase de alta nessa movimentação. E continuou fazendo topos e fundos cada vez mais altos. De fato, transformando então uma tendência que era de baixa, fazendo topos e fundos cada vez mais baixos, né? E nessa movimentação que a partir desse volume aqui, desse rompimento dessa linha 3, tivemos o rompimento e começamos então a fazer topos e fundos cada vez mais altos. Ou seja, revertemos uma tendência. É esse ponto que eu gostaria de chegar. O que o princípio de Lex rege? Rege o seguinte: você faz 3 linhas, você dá 3 provas, vamos dizer assim, para o preço. Se o preço passar nessas três provinhas, né, que são 3 linhas de tendência, ela pode estar de ponta cabeça também, não importa, tá? Ela pode ser uma tendência de baixa à procura de uma reversão para uma tendência de alta, como é esse caso aqui, e pode ser o contrário também, tá? O contrário eu vou falar mais pro final do vídeo e tem a ver com o preço do Bitcoin e pro futuro do Bitcoin, tá? Segura um pouquinho comigo aí. Ok, tivemos essa reversão de tendência. Então, esse princípio de Lex, como eu falava, a partir do rompimento dessa terceira linha de tendência, a gente tem uma reversão de tendência. Tá? Então a gente vinha numa tendência de baixa aqui no gráfico semanal, topos e fundos cada vez mais baixos, né? E a gente encontrou um fundo aqui, claro que Fibonacci vai explicar também, né? Se você der um zoom out aqui para o gráfico mensal, por exemplo, simplesmente esse aqui foi um fundo ascendente contra esses fundos aqui, certo? Ele foi um fundo acima, então ele continuou em tendência de alta no gráfico mensal, por exemplo. Acho que você está entendendo isso, né? Essa questão de tendência, né? Ok, vamos ver o que se aconteceu de novo isso. Ok, ele teve toda essa movimentação de alta aqui, muito volume, enfim, né? Eu não preciso nem medir quanto por cento, teve muita alta aqui. E aconteceu de novo, Davizão, aconteceu de novo, olha que bonitinho isso aqui, mesma coisa. Fez uma primeira linha, é claro que... Como que faz uma linha, Davi? Claro que a união de 2 topos já faz uma linha, certo? Tivemos um topo aqui, vou colocar maior na tua tela para você enxergar aí. Ó, tivemos um topo aqui, né? Aí tivemos um topo abaixo dele, um topo descendente. Então eu já posso esticar uma linha de tendência aqui, certo? E o mercado tem memória, olha como o mercado respeitou. Até que tivemos um rompimento. Ok, rompemos a primeira linha, a primeira prova. Aí ele foi e fez um novo topo. Opa, mira esse topo aqui, liga a esse novo topo, que é esse aqui agora. E o mercado volta a ter memória sobre ele, só que rompeu aqui também. Tivemos um terceiro topo, liga de novo o topo a esse novo topo aqui. E ligou, e deixa, né? E espalha, ele estica, ele até lá embaixo e o mercado vai ter memória. Normalmente o mercado vai ter memória, é bonito de ver isso aqui. Olha que interessante. Respeitou aqui embaixo, respeitou lá em cima, olha só que legal isso aqui, respeitou. O certo é eu fazer vermelho aqui, né? Porque aqui são a área dos ursos. Cadê minha corzinha aqui, ó? Pinta aqui. Pinto de vermelho. Esses aqui são vermelhos, na verdade, que são topos, tá? Topos. Então, respeitou aqui e caiu aqui de novo. E aí, adivinha onde o preço parou? Na linha 2. Mas é lógico, isso aqui é um pouco relativo, porque ele pode continuar caindo aqui, mas respeitando aqui. Então, fazendo uma queda meio ordenada.
É claro que você vai depender de outras ferramentas também em confluência com isso, tá bom? A linha do Lex funciona sozinho? Não, porque você não sabe até onde ele vai cair, quanto tempo ele vai cair aqui. Porque a gente tem o eixo X, né, que é o das abscissas, o deitado, que tem a ver com o tempo, e tem o eixo Y, que é o vertical, que tem a ver com o preço, com a movimentação do preço, com a oscilação do preço, tá? Então, claro que a gente vai usar Fibonacci também para nos assessorar. Então, se a gente usar o Fibonacci, por exemplo, com essas linhas de tendência, com esse leque, puxa vida, já tá, assim, dá para você fazer um trade completo, tá bom? Vamos continuar no raciocínio aqui. Aí tivemos, então, um rompimento com volume, um bom volume aqui, né? Ok, rompemos e tivemos uma boa tendência de alta aqui, porém, se a gente der um zoom out para um gráfico maior, fizemos um topo aqui, ó, descendente em relação a esse topo de cima aqui. Foi um topo mais baixo. Opa, então o preço começou a se espremer aqui, certo? De tendência a gente já falou nos outros vídeos também, acho que você entendeu. A gente quer focar hoje no princípio dos leques. E cá estamos novamente, olha só isso aqui que bonitinho, no gráfico semanal, ainda no mesmo gráfico, a mesma situação. A gente elegeu o topo nosso aqui em 69 mil, né? E o preço tentou e não conseguiu, aí depois rompeu para cima e veio testar novamente essa linha aqui de baixo, né? E até que rompeu a segunda linha. Aí formou então uma terceira linha. Ok. E olha só, a segunda linha a gente fez baseado nesse topinho aqui, tá bom? Inclusive o preço respeitou isso aqui lindamente aqui, tá? E olha que fundo bonitinho, respeitou certinho aqui também, ó. Esse aqui é verde no caso. Esse aqui é verde. Certo? Então aqui, em tese lógico, confluindo com o Fibonacci, com média, você pode usar o que você quiser aí, mas olha que bonitinho isso. Então, Davi, o que você está querendo dizer com isso, Davizão? Eu estou querendo dizer o seguinte, que no gráfico semanal ainda estamos em tendência de baixa. Queiram admitir ou não, estamos sim em tendência de baixa. E quando a gente vai reverter isso, Davizão? Olha só, vou pegar esse pad aqui. A gente vai reverter quando acontecer isso aqui, ó, romper a segunda linha. Eventualmente ele vem retestar a segunda linha, pode ser que sim, pode ser que não. Aí ele vem e rompe essa terceira linha. Por exemplo, essa terceira linha, esticando ela, fica até aqui. Se a gente fizer isso aqui com o preço, né, ou seja, aqui nessa simulação minha tá dando acima de 28 mil, por exemplo, aqui. Se o preço vier fazer isso aqui, claro que tem um monte de outras situações, um monte de outras obrigações para o preço fazer, né? Não quer dizer necessariamente que vai para a lua, quer dizer que ele reverteu a tendência, pelo menos num médio prazo, vamos dizer assim, tá? No gráfico semanal, por exemplo, tá? Então, acabou a queda da visão, a gente não pode dizer que acabou, estancou o sangue da visão, não podemos dizer ainda, tá bom? Vamos lá, deixa eu apagar esse monte de coisa aqui, pera um pouquinho. Bom, ok, então vamos ocultar esses leques aqui do semanal, que todos eles a gente fez com viés altista, vamos dizer assim, né? De reversão de tendência, de uma tendência de baixa para uma tendência de alta, certo? Agora eu quero mostrar para vocês uma tendência maior no mensal, quer ver? O gráfico mensal, olha que bonito isso, vamos deixar no mensal já aqui. O que você acha disso? A gente fez a mesma coisa, tá? Mesma coisa, só que eu elegi o fundo aqui no Bitcoin e a gente fez essa linha e de fato o preço, ele se segurou por um tempão aqui, ó. Por um tempão aqui, usando isso aqui como um suporte aqui, certo? E foi embora para cima, voltou, aí rompeu. Quando a gente vê volume acentuado, de fato, teve um rompimento, foi considerável, tá? Então, de fato, foi um volume, porém ele fez um arredondamento aqui, né? Ele caiu meio querendo subir, e aí encostou e formou essa nova linha aqui. Eu vou pintar de verde porque é uma linha também de suporte, e o preço se segurou aqui nessa linha, que é uma segunda linha, então a gente deu o nome de linha 2, e foi embora para cima de novo. Só que aí encontrou resistência aqui, já pintar de vermelhinho, encontrou uma resistência aqui, porque essa linha 1 lembra que a gente formou lá atrás, então o mercado tem memória, lembra? E de fato a memória segurou aqui, tá? E voltou para baixo aqui, experimentou essa linha 2 e rompeu para baixo, deu uma voltinha lá para baixo e testou de novo aqui, mas foi para baixo de novo e chegamos à pandemia aqui, certo? Pandemia vai ser uma questão, inclusive, que a gente vai conversar também, que isso deu um ar de subjetividade, mas a gente vai interpretar já com vocês. Nesse caso aqui, por exemplo, falando de subjetividade, eu interpretei essa linha 3 como o fechamento aqui, tá? Lembrando, ela tá sempre ligado lá no fundo, tá bom? Olha o fundinho aqui, tá? Todas as linhas. Então, de fato, o mercado até começou a respeitar essa linha aqui. Respeitou. Foi lá pra cima, olha que bonitinho, retestou a linha 2,
Isso é legal, o reteste que é muito legal também, né? A memória do mercado. E voltou para baixo aqui, inclusive foi aqui no março de 2021, lembra que o preço bateu em $65 mil, aproximadamente, 64 alguma coisa, né? E voltou aqui para baixo de novo e deu mais um respiro para cima em 69 mil e voltou a cair. Voltou a cair, ele bateu exatamente na nossa linha, num primeiro momento aqui, ó. Bateu exatamente aqui, vou pintar de verde, porque segurou um tempinho aqui. Não vamos deixar cair essa terceira linha não, porque quando perde a terceira linha, a gente perde a tendência no gráfico que a gente está observando. Então, no gráfico mensal, quer dizer que se eu perdesse essa linha 3, eu estaria revertendo minha tendência no gráfico mensal. E de fato aconteceu isso, você viu? Olha só isso aqui. Tivemos um pivô de baixa aqui. Você lembra o que é um pivô de baixa, né? Tum, tum e um topo mais abaixo aqui. Um pivô de baixa aqui. Tá lembrado, né? Certo. Então perdemos a tendência aqui. Mas assim, Davi, mas você falou dessa subjetividade, dessa agulhada que deu da pandemia. Aí eu fiz isso aqui, ó. Peguei uma linha auxiliar. Olha que bonitinho isso aqui. Ainda tentei, né, dar uma chance pro preço. Vamos dizer assim, gente, mas não tava valendo por causa da pandemia. Porque muita gente falou isso, né? Não, porque na verdade pandemia foi um acidente. Não dá para usar no gráfico isso. Eu discordo. Eu acho que o mercado observa assim, isso se torna um dado histórico, vamos dizer assim, um dado gráfico, e o gráfico vai respeitar sim. As pessoas que estão operando no mundo todo, sejam institucionais e sejam a sardinhada, a massa, tudo, né? Vai respeitar, vai olhar, em algum momento vai respeitar. Em algum momento respeitou isso aqui? Respeitou. Mas em algum momento mijou para fora do pinico aqui e respeitou essa agulhada. Olha que bonitinho isso aqui, ó. Quem tava de olho nisso aqui pode até ter feito um trade aqui, ó. Nessa região aqui, ó, tá? Quem comprou aqui, por exemplo, e fez um trade de curto prazo, ainda conseguiu ganhar quantos por cento aqui, ó? 25% de altinha aqui de recuperação. E de fato o mercado respeitou um pouquinho, momentaneamente pelo menos, essa linha auxiliar 3 aqui, que eu dei o nome dela, e foi pra cima. Mas não aguentou, não teve jeito. Era pra ser assim e era pra mijar pra fora do pinico mesmo. E até a linha 3 foi rompida pra baixo. Tá? Então, de fato, estamos sim numa tendência de baixa no gráfico mensal, tá? Lembrando, tá numa tendência de baixa num gráfico, dá um zoom out, enxerga a floresta lá de cima, não enxerga só as arvorezinhas lá de baixo, lá no meio do bosque ali não, você vai ter a sua visão muito limitada lá de baixo. Então vai lá de cima, olha o macro, vai no tempo gráfico pesado, no 3 meses, por exemplo. Então a gente está indo à procura de um fundo, por exemplo, ó, qualquer fundo acima desse fundo da pandemia aqui, de 3.850, vou pintar de verde, qualquer fundo, qualquer preço acima desse preço aqui é um fundo ascendente para continuar a tendência de alta no gráfico de 3 meses. Olha só isso aqui, 3 meses, olha só. Por exemplo, deu para entender? Então aqui um fundo, então a gente está indo, ao meu ver, à procura desse fundo aqui no gráfico de 3 meses, tá? Que pode ser, lembrando, qualquer coisa acima de 3.850 cotação. Ai, Davizão, como você é mal. Ah, gente, eu só tô falando que o gráfico tá mostrando aqui, tá? Isso conflui com tudo que eu venho falando nesse canal, né, da tendência de baixa. A gente tá ainda em tendência de baixa no mensal. O preço tá flutuando aqui no diário, tá fazendo oscilações aqui, parece que vai. Eu não vejo assim, para mim tem muita coisa para acontecer ainda antes da gente ver, de fato, o Bitcoin numa tendência de alta em todos os tempos gráficos, como o semanal, por exemplo, posteriormente o mensal, né? E o 3 meses ainda continua. A gente tem que se segurar no 3 meses, senão a gente vai ter que dar um zoom out nos 6 meses. Olha só isso aqui. Só para você ver, não estava no script de hoje? Nossa, tem muita coisa, deixa eu apagar esse monte de coisa. Pronto. Olha só nos 6 meses, por exemplo. Não, 6 meses ainda é o fundo, também é o da pandemia aqui. Ok, se a gente der zoom out então por 12 meses, o gráfico anual, eu não vejo ninguém fazendo isso, né? É lógico, o criador de conteúdo não quer alarmar o povo negativamente, né? Quer manter o negócio em alta. Mas olha só isso aqui, se a gente for corrigir uma catástrofe mundial de fato, sei lá, alguma coisa bem... Olha só, que a gente bateu quase que exatamente no 23 de FIBO aqui, ó que bonitinho, né? No gráfico anual. É pertinente usar o gráfico anual da visão? É, porque a tendência é fractal, lembra disso? Então, tem gente olhando pro tempo gráfico anual da visão? Tem, e eu digo pra você, eu acho que gente, assim, eu vou dar uma dica pra você. As pessoas de alto nível, por exemplo, países de grande investimento, países, por exemplo, como o Japão, como países da Europa, de primeiro mundo, Estados Unidos, eles pensam mais longo prazo ou curto prazo. Por exemplo, o brasileiro é acostumado, ele é doutrinado para vender o almoço para poder jantar.
né? Esse pessoal de primeiro mundo já não, eles pensam em longo prazo. Por exemplo, aqui perto da minha cidade, uma empresa Honda, ela comprou um terreno aqui em 1970 para construir nos anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000, para construir sua fábrica. Quer dizer, eles pensam a longo prazo, né? Então, eu estou aprendendo também e estou junto com isso, tentando ensinar você também a pensar a longo prazo também, tá? Por que não imaginar que o preço não pode chegar aqui, ó, nessa região 382 de FIBO aqui, ó. Eu venho falando, né? Essa região de 6 mil e pouco, 7 mil dólares aí, né? Enfim, mas só o tempo vai dizer, tá bom? Gente, vou ficando por aqui, o vídeo ficou grande, mas eu acho que tem bastante coisa aqui e quem gosta de conhecimento com certeza vai me ajudar também com esse like e com o compartilhamento dessa mensagem, tá bom? Um beijo no cérebro, tchau, tchau!